Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um videozinho, mais um episódio do nosso querida Fractura U, episódio número 6. Desculpa a demora, rapaziada, sei que deu um intervalinho a mais do que um dia sim, um dia não. Mas aqui estamos nós, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam curtindo a sériezinha. E eu tava com saudade de assistir uma aulzinha e Fractura tá bem interessante, então vamos lá, sem muito mais delongas. Vamos começar. A gente quer saber, deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal. Vai ser muito importante. Também, caso você se tornar no canal, que é via Fractura U, bem antecipado. E também teve a Gone Wrong, é o que a gente trouxe. Tá pra ser episódio 2 também, tá bom? Já vou estar trabalhando no episódio 2 recente logo mais cedo. E agora, sem ser muito mais delongas, bora lá. Galera, aqui é o Hora Cartoon, Aqui é o continuando Hora hoje com a Cartoon. Fracture AU, o Fiz um universo cafezinho, onde nós tá na bala, hein, Safira pessoal? foi cortada da história, porque ao invés de a Ruby se fundir com ela, se fundiu com a Pérola. Aqui no izinho tem a playlist com os outros 5 capítulos dessa história. Só lembrando que provavelmente hoje, daqui a pouco, estaremos em live, tá? Em live no primeiro link da descrição. E eu falo provavelmente Olha aí, hein? porque hoje... Inclusive, rapaziadinha, tô querendo voltar a fazer umas livezinhas aí, hein, rapaziada. Tava conversando com a galera gostou bastante da ideia. Lá nos códigos dos membros também pode entrar se você quiser se tornar um membro, é mais um benefício. E, pô, a galera tinha falado que achava interessante. Eu pensei, por que não? A gente pode dar uma testada. Vocês gostariam de ver essa ideia? Comenta aqui embaixo. Feira eu tô de mudança, tá? Então, caso não vá rolar live, eu falo no Instagram e também no Twitter. É Saul que fica mais interessante a cada capítulo que passa. Traz de volta aquela situação que eu deixei pendente no vídeo passado. E um monte de vocês reclamaram nos comentários, falando o quão eu sou mal. Não que eu tenha me importado, porque são só os fatos. Na parte anterior, onde continuamos depois da Ruby conhecer a Bismuto, Rose, Pérola e Ruby voltaram para o templo vulgo buraco Michuruca em que Ruby gostou dela. E a Rose jogou aquela pressão, ó. Se conheçam melhor e se fundam. Vou precisar de vocês Que fundidas. Rose já esperava, só que infelizmente Bismuto não irá na próxima missão delas por ter muita coisa para forjar e querer dar um upgrade na base delas antes disso, que cá entre nós, ou coisa necessária, viu? Convenhamos. Ao Pérola perguntar o que farão em seguida, Rose diz que o objetivo atual é aumentar o número de membros da rebelião, Eles querendo vão que lá seja uma por rebelião coisa realmente também, né? pela Acho que tem liberdade isso. das gens e do planeta, e não mais aquela tentativa de assustar as gens do planeta natal para fora dele. Prola queria que fizessem Essas logo coisas algo sérias, em né? relação ao trio de elite que está vindo para arrancar as cabeças delas. Porém, ao ver de Rose não há nada efetivo para ser feito agora, tentar só atrapalharia a rebelião antes mesmo delas chegarem. Como se já não bastasse esse tombo para Pérola, Rose diz ainda que quer começar a rebelião na Torre do Mar Lunar, quase a fazendo ter um piripaque, porque lá é uma construção para gens da alta Não que a nossa pérola não tenha sofrido, mas eu tô vendo que essa pérola aqui vai sofrer também na história. frequentarem e que é fortemente guardada por Deixa eu soldados, baixar um pouco coisa o que som, tá Ruby meio alto. não entendia bolhufas até que Pérola teve que explicá-la. E como a cereja do bolo das frustrações da Pérola no capítulo passado, Rose termina dizendo que vou precisar da Rodonita para a próxima missão. Algo que para ela está fora de cogitação, porque não quer mais se fundir com Ruby. Nenhuma das duas se sente confortável e nem acha que aquilo vai ser saudável para a relação delas. Algo que aborreceu Rose, porque para a rebelião funcionar... É meio que ela não tem opção, tá ligado? Saindo Rose... da caverna para deixá-las sozinha para pensar em entender isso. Pérola não gostou nem um pouco de ver a sua amada Rose chateada com ela, querendo pôr novamente a culpa de tudo na Ruby, esfregar que tudo aquilo é culpa dela e do que fez na Arena Nuvem. Isso até que ela decide engolir um pouco do seu orgulho e pede botando o Ruby Só contra a mãozinha. parede um pouco pra que tentem logo fazer essa maldita fusão, erguendo o Ruby no alto e falando a icônica frase, fusão ativar. Por mais que eu tenha deixado isso na curiosidade semana passada, vocês, mega fãs de SU, deveriam saber que fusão não se faz assim, e que aconteceria a mesma coisa que aconteceu quando ela tentou fazer isso com Rose em Estamos Desmoronando. Fusão ativar! Deve ter fundido. Ou Pérola perdeu o equilíbrio ou não aguentou mais a Ruby nos seus braços. Provavelmente é a primeira opção, caindo uma para cada lado. Pérola diz, mas o que? Por que não nos fundimos? Eu não sei, vamos tentar mais uma vez. Ok. E assim Pérola vai tentando novamente ficar erguendo a Ruby, tentando fazer a fusão. Eu tentaria fazer que nem ela fez outra vez. Correndo e pular no peito dela. Como ativou sem querer na Arena Nuvem, mas sempre ou Ruby acaba perdendo o equilíbrio ou ela consegue ficar estável lá em cima e não adianta caca nenhuma. Isso acontece porque fusões de gens diferentes é um capítulo completamente inexplorado para as gens. Isso no sentido de conhecimento, porque por mais que a Rodonita realmente tenha existido plenamente por alguns segundos, isso não faz com que Pérola ou Ruby saibam por alguns que é segundos. fusão, ou que é uma experiência, ou Ou como que se sentiram também, né? Foi muito curto o período, né? faz aquilo.
Aposto que o conhecimento das Crystal Gems desde o começo da rebelião até os dias atuais veio da Garnet porque passou a existir o tempo todo e se entender como uma experiência relacional única e viva. Com certeza, isso que eu acho foda dessa Fracture é porque a Garnet é muito importante pra história do Steven, tá ligado? O Steven Universo sem a Garnet não existiria por causa da rebelião e tal, etc, etc, etc. Então aqui não tendo a Garnet, né? Após caírem, seria sei bem lá, diferente. pela 7ª vez, Pérola não consegue entender o que estão fazendo de errado, estão sincronizadas dessa vez. Era pra funcionar. Aí Ruby, olhando pro chão, fala: Eu não tenho certeza, eu nunca tive esse tipo de problema antes. Isso porque Ruby já se fundiu várias vezes na vida dela. Porém, sempre com outros rubis do seu esquadrão ou de outro esquadrão de rubis ao qual ela era designada. Nunca com uma Jen tão diferente dela, tanto geneticamente quanto psicologicamente. Depois de ela mencionar aquilo, Verdade, Pérola né? vai e finalmente percebe uma coisa, que talvez essa coisa de fusão não seja apenas sobre sincronia física, se aproximando de Ruby e pondo a mão nos ombros dela, como sempre sem saber o que esperar de Pérola, que pergunta a ela o que estava fazendo quando acabaram se fundindo pela primeira vez. Ruby então conta pra ela: bem, não estava fazendo nada especial, ela estava apenas protegendo a Safira ao qual foi designada, e no caso, protegê-la da Pérola que queria fatiá-la com aquela espada. Ela não estava com medo, mesmo sabendo que aquilo poderia lhe custar sua forma física ou até mesmo a sua pedra. Acho que faz sentido ela ter um pouco de medo de perder a sua pedra, que é um medo racional, porque dependendo Foi do mais ângulo instintivo, né? Que nem quando a pessoa toma um tiro, o segurança pula pra proteger, tá ligado? É instintivo do que é o seu papel ali, né? Tá ligado? que a Pérola desse a espadada, supondo que acertasse a sua mão e consequentemente a sua pedra, isso poderia fazer com que ela rachasse ou até fosse Quebrasse, né? despedaçada. Se as espadas normais de metal e tal não representassem um risco para Jens, Bismuto nunca teria feito uma espada para Rose que seria impossível de machucar a pedra, só por far. Coisa que nem é algo que foi inventado nessa O, mas sim um conceito da série original mesmo. Ruby continua: É isso. É isso o quê? Pérola, em 5 minutinhos, conseguiu desvendar um dos mistérios da fusão. Elas precisam estar sincronizadas emocionalmente e mentalmente também. Aí Ruby: e como você sabe disso? Fazendo uma cara estranha agora, pedindo apenas que confie nela dessa vez. Bem como Rose vive fazendo com ela. Falando apenas para deixar Será que tudo tem ela coisa aí sente por trás? de lado e tentar fazer aquilo mais uma vez. Assim, na minha opinião, que também é meio que uma teoria, porque isso não foi comprovado na U, Pérola conseguiu entender agora, depois do relato de como a Ruby estava naquela noite, como elas se fundiram. E por isso que ela sabe que para se fundir precisa de uma conexão emocional e também mental. Ruby falou que por mais que fosse uma situação Posso pensar tentando um paralelo também com a Pérola tava querendo proteger a Rose. E a Ruby queria proteger a Safira, né? apavorante, ela não estava com Esse medo, sentimento de estava proteger, completamente disposta a tá ligado? morrer pela sua Exato, causa olha lá, e o que eu tô pela falando? Safira, tal qual eu aposto que Pérola estava sentindo a mesma coisa. Atacar a arena de uma diamante assim, com dezenas de gens da Elite lá e vários soldados, é muito arriscado. Pérola poderia muito bem se machucar, ser bufado ou até despedaçado a qualquer momento, a Você qualquer que tá segundo bugada, lá. né? Porém, são coisas que ela estava disposta a fazer e não estava com medo pela sua querida diamante Rose Quartz. Entenderam agora? Rodonita não necessariamente nasceu de paixão. Ruby pode até gostar um pouco da Pérola, só que na Arena Nuvem elas não se conheciam até que Nem se conheciam, não tem nem como ter um sentimento uma pela outra. tentar salvar Naquele essa momento, filha, né, só que elas estavam específico. sentindo a mesma emoção, com a adrenalina, o perigo de ser mortas, não ter Posso medo disso pressentir e devoção o à sua perigo Jess. e o Então, caos. querendo ou não, estavam emocionalmente e mentalmente sincronizadas e foi isso que fez a Rodonita nascer. Ai, mas não faz sentido, Ruby e Safira Claro que faz, acabei de falar. se fundiram a primeira vez porque elas se amavam. Eu não vou explicar isso de novo, porque eu devo ter falado exatamente disso, acho que no primeiro episódio da Fracture Out. Mas as duas já se conheciam, tinham tido interação e, pensando nesse lance de sincronia emocional, a Ruby original e a Safira original estavam meio que ambas prestes a morrer. Vocês sabem que também dá pra se fundir sem amar a outra Jane, né? A gente pode citar o exemplo aí de Lápis, Azuli e Jasper. Não necessariamente precisa ter o amor no meio. Safira, de acordo com a sua visão, que vai que a pedra dela também pudesse ir pro Beleléu, ou até Ruby, que pretendia se jogar na frente de Safira para ser cortada no lugar dela. Fora o nervosismo que estavam sentindo, Safira bem mais porque pela primeira vez na sua vida aconteceu algo que ela não previu. Quando você para analisar minuciosamente, faz bastante sentido que a Garnet tenha nascido, mas essa foi a outra vez que eu expliquei isso, ok? Não encha mais o saco com isso, por favor.
Dessa última vez que Pérola estende a mão, não é de forma rude e grosseira como foi na parte passada. É com realmente carinho. pedindo para que ela se funda com ela, sem obrigar, com o Ruby pegando e aceitando. E olha essa uma pegada, ótima hein? tentativa, com Não é Pérola uma pegada, falando, olha essa pegada. Vamos só fazer isso por ela. Uma ótima referência à música Se Por Ela Fizerem. Pérola contava como fazia de tudo por Rose. De tudo e mais um pouco agora, né? Porque a fusão tá incluso nesse pacote também. Ainda nesse O pacote capítulo, da Pérola que só se perdoa o expande. erro, a tradução correta do título é sincronizadas e não sincronizando. Que no final das contas não muda zorra nenhuma. Dá no nesse mesmo. título, mas era só pra me corrigir. Rose estava lá fora na praia, olhando para o sol, enquanto esperava esperançosamente que Pérola e Ruby entendessem que Rodonita é necessária para a libertação da Terra, ouvindo um Minha Rose vindo de trás, que a faz arregalar o olho, porque aquilo não era nem a voz da Pérola, nem a voz da Ruby. É, já vai mas sim ser a voz Rodonita. da Rodonita, fundida finalmente pela segunda vez, pronta para a missão e para cumprir todas as ordens de Rose, que fala: vocês duas estão... interrompida por Rodonita, que fala que elas estão bem sim, e falando: vamos fazer isso. Só que aí Rose dá uma freada nela, mandando esperar agora, porque antes Mas dela então, eu acho que o que vai dar o choque é elas, se elas se fundirem na hora. Não elas chegar já fundidas, porque senão pode confundir com uma Rodonita normal, né? elas saírem para a missão, ela precisa fazer uma coisa rapidinho. Aí Rodonita: como? Então por que infernos nos fundimos agora? Respondendo: bem, nós não precisamos da Rodonita exatamente agora. Eu deixei vocês duas sozinhas assim para que pudessem trabalhar na... Sendo só isso o suficiente para pufar a Rodonita e acabar com todo o trabalho que elas tiveram de formá-la querendo. Pérola querendo saber o que precisam antes de ir para a Torre do Mar Lunar, Rose responde que ela precisa ouvir uns assuntos particulares. Aí Ruby: assuntos particulares? E Pérola já "O quê? sacou. Me deixe com você então." Porém, isso não será necessário. É até melhor que ela vá sozinha para que tudo seja Ela feito vai de com mais diamante, segurança. Ela estará de volta o mais rápido que puder. E assim que voltar, partem para a missão, com Pérola ainda sem entender o que ela vai fazer. Terminando este capítulo com Rose saindo no transportador sozinha e Prola gritando: Rose, espere! Mais uma vez, Rose foi chatona querendo que elas se fundissem e entendessem aquilo sobre fusão, quando definitivamente não iam precisar da É, Rodonita mas vai precisar no futuro, né? Mas claro, a gente já conversou muito sobre o que a Rose falou no ano passado, né? Sobre essa pressão toda, mas, tipo assim, eu acho que não foi, tipo assim, foi zoado, quer dizer, foi zoado, mas, tipo assim, ela não pediu pra se fundirem por zoeira. Ah, era pegadinha. Não, vai ser necessário pro que a Rose tá planejando, né? Então, meio que, tipo, de qualquer jeito elas teriam que treinar isso, né? Então, naquela hora. Porém, tentando tirar algo bom disso tudo, É, exato, ao teria menos que agora treinar. Pérola e Ruby sabem que, para se fundir, elas precisam estar mentalmente e emocionalmente sincronizadas, não bastando só erguer uma ou outra no céu e torcer Muito bom para esse café. funcionar. O capítulo 8, que segue os sincronizadas, se chama The Upper Division, que traduzido seria algo como a divisão mais de cima, ou a divisão superior, será que ou já é a as divisão mais alta, que pelos pilantras? nomes divisão e superior, vocês já sabem a que isso se refere. Ele começa com duas silhuetas negras diante de um símbolo da Era 1, Oh, em um lugar que claramente não é a Terra, e ao lado parece as diamantes rosa, azul e amarelo, né? dessas silhuetas vemos um pedaço de mural azul e outro Mas amarelo. pode ser as Não acho Elite que já sejam também, né? os murais padrão da base lunar, Não, é as porque diamantes mesmo. nenhuma delas tem os pés assim. Obviamente se tratando das nossas personagens terciárias, Diamante Azul e Diamante Amarelo, lá diante daquele símbolo da Era 1, como se estivessem esperando alguma coisa. Vai ser a Quebrando essa Rose, né? tensão assim meio Diamante grande, rosa. né? Diamante Azul suspira e fala: Amarelo, você ainda acha que seja uma decisão sensata mandar essas jeans para a Terra? Se referindo às nossas misteriosas soldadas da Mega Elite. Aí Yellow: Azul, por favor. Rosa constantemente nos incomoda sobre problemas com a colônia dela, ao ponto de que não conseguiu fazer nenhum progresso por conta própria. Além do que, essas soldadas são a divisão mais alta para a Terra, de qualquer forma, e nós queremos que essa pequena rebelião seja erradicada sem problemas. Não é dessa U que a gente sabe o quão Amarelo e Azul odiavam ser incomodadas pelas besteiras que a Rosa inventava sobre a sua colônia, já que não podendo falar diretamente com a Branco, sobrava para elas, que sempre vinha com coisa em relação ou à sua imaturidade ou a coisas que inventava por não querer mais colonizar a Terra. Nesse ponto, também podemos considerar que essa escolha delas é uma estratégia militar, porque sim, elas Sim, poderiam mandar óbvio. centenas ou milhares de Jaspers, ametistas, generais como Resonitas e Piropos para esfolar a rebelião com um poderio militar surreal. Poderiam, mas se fizessem isso, iriam demonstrar que o planeta natal se importa sim com aquele movimento ao ponto de transformá-lo em um conflito gigante. Ia dar destaque.
Porque podia acontecer que essa rebelião não fosse pra frente, mas no futuro surgissem novos focos de outras rebeliões diferentes, por causa que viu que causou seria impacto, uma né? demonstração de fraqueza deixar que aquele movimento de rebelião se transformasse numa guerra. Amarela continua. Eu sei que essas gens são as mais poderosas e competentes da divisão superior, e que mandá-las poderia fazer com que parecesse um pouco demais. Nós só precisamos que essas rebeldes malditas fiquem fora de cena para sempre, tanto pela nossa causa, quanto pela causa da Rosa. Coisa que Diamante Azul consegue entender que ela está certa, mas não foi isso que ela quis dizer. E por essa parte é isso, galera. Saibam que a Diamante Azul Chegamos queria ao dizer... finalzinho de mais E a continuação do mais um episódio do Fractura U. Espero que vocês estejam curtindo, tá, rapaziada? Eu tô gostando bastante de assistir. É uma sériezinha nova que eu tô querendo dizer aqui no canal. Ela vai ser assim, dia não, né? Que nem tava sendo antes, mas secundária, assim, tipo, no sentido de não ser diária, né? Mas eu tô gostando bastante, tava gostando de assistir Fracturas, tá gostando de assistir AUs, e também interessante. E galera, muito obrigado por esse apoio, por esse carinho. Deixa eu só dar um salvezinho pros membros. Inclusive, se você estou membro recentemente, fica tranquilo que hoje, né, na real, pros vídeos de amanhã, dia 7/8, já vão estar atualizadinhas, tá bom? Então hoje aqui é pra... Até se seu nome não apareceu aqui, fica tranquilo que amanhã já vai começar a aparecer, tá bom? Então fica um salve e um agradecimento pra Luísa e pro Henrique, nossas galáxias aqui do canal. E também, claro, agradecer o Gabriel, o André e o Yarley, nossas estrelas que dão aquele apoio enorme, enorme, enorme. Muito obrigado por esse carinho. Deixa eu agradecer nossos planetas aqui também. Vou dar aquele salve rapidão, tá, rapaziada? Porque é bastante gente, então só tenho a agradecer, são demais. Agradecer o Vitão, agradecer o Davi, agradecer o Cristiano, ao Yuri, ao Arcano, ao Carlos, ao Bruninho, ao Adarrec, ao João, ao Gatuno, ao Gatinho Telhado, o Yuri, o Davi Gordinho, Sani, Lucas, Alan, o Marcos, o Cauã, o Victorioso, Vicasa, Soibin, Rini, K9, Mike, Gabriel, Liop, Borit, João, Luiz, Patolino, Pedro, Marco, Juan, Killer Queen, G. Maria, Rafa, Angelita, A Evolução, Iris, Fofuxo, Leite Taná, Maria Eduarda, Davis, Cauã, Igor, RDG, Mr. Imoro, Ricardo, Rafael, Pedro, Lama, e também agradecer a Sofia, ao Marcelo, ao Marlon, ao Gatinho World. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por esse apoio enorme. Agradeço muito que é membro aqui do canal, que mantém o canal de pé, só tenho a agradecer, são demais, rapaziada. Muito obrigado e valeu. Falou!